Salve, salve pessoal, seja bem-vindo ao Podcine, o podcast de cinema da Rádio Girassol. E hoje com um convidado que é um colaborador do Grupo Girassol e um grande amigo, Vitor. Vitor, muito obrigado por estar aqui no Podcine contando um pouquinho da sua experiência dentro do cinema. Muito obrigado, Vitor. Olá, Rodrigo, tudo bem? Prazer é todo meu. Falar, né, um pouquinho da experiência que eu tive dentro do cinema, da parte física, né, que com certeza muitos não conhecem e vai ser um prazer esclarecer alguns tópicos. Vitor, o prazer é meu de você estar aqui, tá? Já vamos começar. Conta um pouquinho pra gente o que é, onde é que você trabalhou, quanto tempo. Faça uma breve história sua dentro do cinema. Porque, para quem não sabe, hoje o nosso tema vai ser por trás das lentes, nos bastidores do cinema físico. Como que funciona um cinema para a pessoa ir lá sentar, assistir um filme, tem todo um trabalho por detrás. E o Vitor trabalhou muitos anos com isso, ele vai contar um pouquinho pra gente. Então, Vitor, faça uma breve história pra gente, por favor. Ok, Rodrigo. Eu trabalhei na época no cinema na minha cidade. Eu entrei inicialmente como operador cinematográfico, né? Na época na minha cidade tinham 2 cinemas e a gente estava inaugurando a nossa sala. E quando eu entrei, a gente tínhamos apenas uma sala. Foi em torno de, se eu não me engano, o ano 2007, mais ou menos por aí. E a gente estava inaugurando o cinema, entrei como operador cinematográfico. Naquela época ainda era o cinema de rolo, né? Que era prazeroso trabalhar com aquilo, dava prazer de ver aquela coisa toda. E depois, após 3 meses, mais ou menos, eu tive o privilégio de ser promovido a gerente. Então, eu assumi toda a operação, né, da minha equipe. E daí a gente começou a inaugurar salas sequentes. Conseguimos inaugurar a 2, a 3 e a 4, que era a estrutura física que nós tínhamos naquele momento. E daí a gente começou toda a magia, a graça de trabalhar ali dentro com imenso prazer. Ô, Vitor, para ficar um pouco mais claro, o que é o operador cinematográfico? O operador cinematográfico é a pessoa por trás, responsável por toda a parte mecânica, vamos dizer assim, do cinema. É o cara que fica lá atrás, opera todas as luzes, som, imagem. É o cara que fica lá em cima. Nós costumávamos chamar que é o coração do cinema. Porque sem esse operador cinematográfico, praticamente o cinema não existe. Tinha 4 salas no cinema que você trabalhava, é isso? Exato. Acabou inaugurando com 4 salas, depois inaugurou 4 salas. Exatamente. É um operador para cada sala ou é um operador que trabalha nas 4 salas? É um operador para as 4 salas. Lá em cima, as salas embaixo, normalmente você olhando, parecem bem amplas, né? Na verdade são. Só que tem um acesso em cima que o operador ele tem acesso às 4 salas simultaneamente. Então, a gente fazia as planilhas ali dos horários justamente para ter um intervalo entre, no mínimo ali, no máximo, né, 10 minutos, que é o tempo de um operador sair para uma sala, ir para outra máquina e aí, sequentemente. Então, um operador só ele consegue fazer o trabalho das 4 salas. Caramba, eu imaginava que era um para cada sala. Não. Que operava as 4. Então você fazia. Exatamente. Até como gerente, depois você acabou fazendo um pouco disso também, né? Sim. Vai contar isso depois. Ô, Vitor, então você pegou o cinema de rolo. Exatamente, cinema de rolo. E você pegou essa passagem do cinema de rolo pro digital também? Correto, todinha. E como que funciona? Como que funcionava o operador que operava o cinema de rolo? Como que funcionava isso? Como que é essa coisa? Como que vinham os rolos? Explica pra gente, por favor.
Realmente é uma coisa interessante, porque você tá ali dentro da poltrona, você só tá vendo a tela e rodando, tudo bonitinho, aquela coisa maravilhosa que é dentro da cela. Quem tá aí embaixo só vê o resultado, só olha Exatamente. pra cima se o filme parar, né? Exatamente. E o que é gostoso disso, que o povo acha, né, normalmente, que o filme vem prontinho, você coloca lá, aperta o botãozinho e vai rodar. E na verdade tem toda uma logística Tudo um por processo. trás disso, desde sair do, Da da distribuidora. distribuidora, perdão, até chegar no cinema. Você passa por transportadora, toda aquela coisa que você tem que agendar horário e tudo direitinho, até chegar aquele pacote imenso, hiper pesado, que na verdade o cinema de rolo ele vem dividido. Dependendo do cinema, do filme, 2 horas, 2 horas e pouco, 1 hora e meia, era normalmente entre 4 a 5, 6 pastas. Como que ele vem? Eu imaginava, eu imaginando que ele via, sabe, imagina uma pizza. Sim. Eu imagino que o rolo vinha naqueles rolo grande, parecido com pizza, e tudo enroladinho assim. É isso ou não? Ele vem em tubo? Como que ele vem? Exatamente. Ele vem nos pratos, né? Dividido, vamos dizer assim, realmente uma pizza. E vinha 4, 5 pizzas montadas e a gente tinha que chegar lá em cima da sala de operação e montar uma por uma. E é um trabalho que o operador tem que chegar muito antes. Vamos supor, o cinema abre ali para a sessão da tarde, 3 horas. Então o operador ele chegava lá no horário de meio-dia, 11 horas. Porque você tem que Nossa. preparar a sala, preparar o filme, montar tudo direitinho, para depois você colocar na torre, né? No caso nosso lá, a gente trabalhava com torre, que é um rolo em cima do outro, na vertical, e tinha cinemas que trabalhavam com pratos, que é justamente na horizontal. Ao meu ver, o sistema de prato é muito pior, porque ela dava muito problema. Então, interrompia-se muito as sessões. E o sistema de torre era muito mais prático, mais fácil de se trabalhar. Então, a interrupção de cinema, das sessões, perdão, era menor. Então, e mais fácil de você resolver ali, né, no imediato. Então, para mim, era muito mais prático. E a máquina que rodava esses rolos era pequena? Não, gigantesca. Tem a parte das lâmpadas, né, que é a parte maior da parte da máquina, e a parte do cabeçote, e a parte de baixo, que é a parte elétrica. Então, era muito pesado, realmente, e são praticamente divididos em 3 partes, né? Iluminação, parte de elétrica embaixo, a parte dos transformadores, e a parte do cabeçote, que é a parte das lentes, onde é realmente que o filme entra e sai. Então você tinha que montar essas partes todinha, criar-se aquele rolo gigante, pesado mesmo, para você colocar na torre, para depois passar no processo de carretilha todinho, Nossa. até chegar no cabeçote, e do cabeçote ele retorna para o rolo de baixo, que é onde você vai fazer a rebobinação da máquina. Imagina se estourar um Então, rolo desse aí no meio do filme. isso acontecia várias vezes. Várias vezes. Caramba. Ô, Vitor, eu percebo que até hoje, alguns desenhos mais antigos, por exemplo, Pernalonga, quando o filme está acabando, aparece alguns pequenos detalhes, uma marquinha preta no cantinho do vídeo que aparece rápido e some. Pra que tinha aquelas marquinhas? Era vocês que faziam? Pra que aquela marquinha? Exato. Na verdade, como a gente está montando esse rolo, vamos dizer, é uma fita. Aham. Né? Quem gosta de cinema já viu aquelas cartilhazinhas descendo, é uma fita. Então, como ele saía do rolo principal, passava pelas carretilhas, para depois chegar no rolo lá embaixo, a gente tinha que fazer essas marcações, que é justamente essa hora que essa marcação passa dentro do cabeçote, ele dá um teco, um estalozinho. Então, a hora que a gente tem que ficar atento, por isso que o operador Que estaria cinematográfico acabando. ele não pode sair, né, fora da sala operação por causa desses detalhes. Quando você ouve esse tique, né, esse estalozinho, você tem que, na sala 1 o filme já tá acabando. Então ele tem que ir lá na sala 1 e ficar atento para ele desligar
a máquina, né, no caso o processador, no tempo certo, Que legal. porque senão ele sai do rolo e dá um estalo, acaba quebrando a fita. Aí já é mais um trabalho. Então é praticamente uma marcação para o operador saber que naquele momento aquele filme da sala 1 estava acabando. Cara, que legal. Por isso É tem uma essas marcação. marcações. Eu sempre percebi isso, sempre achei curioso. Vitor, eu tenho uma dúvida que eu acho que a maioria das pessoas em casa também tem. Esses filmes, eles são comprados ou eles são alugados? Não, exatamente. Todos eles são alugados. A gente pega, né, aluga, então a gente tem uma porcentagem de bilheteria. Então, porcentagem, por exemplo, 50% da distribuidora, 50% do cinema. Então, após a exibição, normalmente desse filme, vamos supor, ele está com a bilheteria excelente, então fica ali 4 semanas, 5 semanas. Após essa exibição, você tem que desmontar ele todinho pelo sistema de rolo. Você tem que desmontar, voltar todo o sistema para as pastas, né, todinho, colocar na embalagem e mandar de volta por transportadora. Sem nenhuma lesão nele. Sem nenhuma lesão nele. Da Caramba, forma é uma que ele indústria. veio, ele tem que voltar, porque esse próprio filme que rodou na minha sala, ele vai rodar em outras salas. Então, pré-estreia, filmes novo, está estreando hoje. Então, ele vem novinho, todo embalado, emplastificado. Então, após a sessão, ele vai para outro cinema. Então, você tem que ter esse cuidado de não estragar os filmes, não arranhar, porque tem todo o manuseio para você não ficar arranhando a fita. Porque conforme você arranha, você vai passar, fica toda aquelas... Parece uma chuvinha descendo. Então, você estraga o material. Então, você tem que tomar esse cuidado, porque vai rodar em outro cinema. É muita responsabilidade. É como dizia o amigo Igor, um amigo que eu tenho. O cinema, se ganha dinheiro, é uma indústria. Então, o cinema é uma indústria gigantesca. Sim. Ô Vitor, aí nós temos uma dúvida, né? Esse processo todo era para o filme de rolo, né? E você pegou essa troca do rolo para o digital. Como que funcionava no filme digital? Como que era? Como que vocês alugavam? Vinha um CD? Vocês entravam no site? Como que funcionava para vocês poderem exibir esse filme? No início dessa passagem, particularmente eu sinto falta do rolo, porque o gostoso era você estar ali dentro da sala. Lógico que tem aquela tela maravilhosa, a imagem de qualidade e tal, mas você tinha aquele barulhinho lá atrás. Tac, 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 tac. Esse barulhinho era apaixonante de se ouvir. Tanto lá dentro da sala, que lá o barulho, lógico, é bem maior, que a gente tem uma proteção de acústica, mas lá dentro era apaixonante você ouvir esse barulhinho. Infelizmente, ele não existe mais hoje. Hoje é todo silêncio, não tem essa, vamos dizer, uma pequena distração, mas era prazeroso de se ouvir. Você sabia que estava o cabeçote rodando ali, e hoje não. Hoje é digital, tudo informatizado e tal. No início dessa transformação, dessa passagem, vinha-se um HD externo, também por transportadora. Então, a gente, às vezes, perdia alguns horários, porque você tinha que ficar em cima das transportadoras, porque era terrestre, né? Então, às vezes, você tinha alguns pequenos imprevistos que você chegava praticamente em cima da hora, você atrasava as sessões, porque você tinha que montar rapidamente. Então, nesse primeiro processo dessa passagem, vinha-se no HD externo, né, de 500 GB, 500 MB, e dependendo do filme, era nesses HDs. E conforme foi evoluindo, hoje não tem mais esse tipo de material, não é por transportadora e nada, você simplesmente vem pela internet. Você ganha uma chave de acesso. Hoje, os processadores, as máquinas de reprodução, elas são todas digitais, é acoplada a um computador, e hoje você ganha uma chave de acesso, né, um link, vamos dizer assim, e esse link você entra ali no computador e acessa, e tem a chave de acesso, você libera. Então, hoje não tem mais esse processo de transportadora. Hoje é bem mais prático, mais rápido. Tem qualidade de som limpo, impecável, e imagem também. Então, é muito mais prático, né? Hoje em dia, vamos dizer. Então, para quem trabalhou com cinema, como você,
essa época do rolo era bem mais prazerosa do que as de hoje? Eu, particularmente, e eu posso falar com propriedade, todos os meus ex-colaboradores, né, hoje meus melhores amigos, todos eles vão falar a mesma coisa. Sentimos muita falta da época do rolo. Era mais trabalhoso? Sim, mas era prazeroso você mexer, porque você sentia, você estava dentro ali daquela questão, era a maior adrenalina, vamos dizer assim, quando a fita estourava, por exemplo. Saía todo mundo correndo, o operador, eu subia para a sala para ajudar, porque você tinha que solucionar aquilo ali em questão de, né, minutos, para o público não ficar a vender, né, ali esperando. E hoje não, hoje você simplesmente bate o dedo, rebobina, rapidinho, play. Então, vamos dizer assim, perde um pouco Tem uma do certa prazer. facilidade, mas acaba perdendo um pouco daquela magia. Exato, que daquele remetia prazer ao gostoso. cinema, né? É verdade. Ô Vitor, tem uma questão muito importante. A gente chega no cinema, tem aquele cheirinho de pipoca que te atrai para Aquele dentro. sabor todo. Aquele sabor todo, né? Eu sou amante de pipoca. E o pessoal aqui da Girassol também gosta bastante. O Igor, geralmente, ele traz pipoca doce pra gente. Como que fazia aquela pipoca? Ela já, como que é? É um pozinho? O que é pra fazer aquela pipoca, aquele sabor, aquele cheirinho? Na verdade, a gente trabalhava com uma marca específica, né? Líder mundial, e ela tinha alguns adereços que nos facilitava muito trabalhar com isso. São saborizadores. Exatamente. Então, é um milho de pipoca comum, né? Como nós compramos aí no mercado, qualquer. O milho é o mesmo, porém a gente tinha alguns produtos que eram saborosos, vamos dizer assim. A questão do óleo, ele é um aromatizante, ele vem um óleo normal, sabor manteiga, né? Olha Por isso só. que já sai daquela forma. Então você já faz a pipoca com óleo aromatizante. E eu tinha os temperos à parte. Eu trabalhava com tempero de bacon, pizza, queijo, o sal, né, tradicional. Então eu não gostava de sair na pipoqueira e já salgar a pipoca direto sem o cliente. Eu optei na época de a gente fazer a pipoca normal, sem sal, sem nada, e eu colocava para o cliente fazer essa saborização. É o diferencial. Então ele escolhia ali o bacon, o queijo, o pizza, o que ele gostaria, estava disponível em cima do balcão. Então ele mesmo salgava a gosto, né? Às vezes eles pediam, coloca só metade. Aí ele vinha, temperava, voltava e tornava completar o saquinho, e ele mesmo se servia ao gosto. A questão de você não correr o risco de salgar e o cliente acabar tendo um desprazer. É vamos dizer realmente assim. um diferencial. Exatamente. Vitor, é uma delícia ouvir você falar com tanta paixão do cinema, né? Dessa época que você trabalhou, com esse entusiasmo. É uma delícia. Pena que nosso tempo já está no limite, já estouramos nosso tempo. Vou te convidar para voltar aqui e conversar um pouquinho mais sobre esse assunto que é tão curioso, que é tão gostoso. Então, vou te convidar para estar aqui em um outro momento. Mas, desde já, obrigado por ter estado aqui, disponibilizado um pouco do seu tempo para contar um pouquinho para a gente dessa experiência sua. Não, com certeza assunto é o que mais teremos sobre esse fato. Uma coisa legal que a gente sabe da magia, da toda aquela produção, né, por trás, né, das câmeras, até se montar aquela construção toda do cinema, mas existe realmente uma magia muito grande nessa parte, né? Você está ali, você tem toda uma preparação física, né, uma estrutura que você tem que fazer, e é apaixonante realmente trabalhar no cinema. Eu costumo falar que eu sinto uma saudade imensa, né? Foi uma das melhores épocas que eu tive na minha vida. Posso imaginar. E com certeza eu falo com propriedade a paixão que é estar ali naquele momento.
É muito gostoso. Eu imagino. Fica o convite Com certeza. para um Prazer é próximo todo meu. programa. Pessoal, você que está nos assistindo, muito obrigado. Siga as redes sociais do Grupo Girassol, Instagram, Facebook, YouTube. E esperamos você no próximo encontro. E lembre-se, num filme, o que importa não é a realidade, mas o que possa dela extrair a imaginação. Até a próxima.